Só ter o CNPJ e o nome fantasia, né, às vezes por falta de conhecimento Então, mesmo. se você é empreendedor, empresário, se você tem uma empresa, uma loja, uma marca de produtos e você não tem essa marca registrada, você não está em conformidade com a lei. Como o empresário deve fazer? Quais as melhores práticas? Eu imagino que milhares de marcas são registradas e cada vez é mais difícil se registrar o nome. A marca é muito importante, o seu trabalho, o trabalho da Simbra é muito importante. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil para ajudar você, dono de marca, dono de confecção, a evoluir, crescer e avançar no seu negócio. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial que, infelizmente, muitas vezes é negligenciado pelos empresários da confecção no Brasil: o registro da marca. Muitos empresários constroem negócios grandiosos e se esquecem, por incrível que pareça, de registrar a sua marca e depois acabam tendo grandes prejuízos, grandes percas e atrasando a evolução do seu negócio. Então, para isso, hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, ela que é especialista nessa área, Solange, da Simbra Marcas e Patentes. Seja muito bem-vinda ao podcast Fio de Conexão. Solange, já vou começar te perguntando, pedindo que você se apresente. Quem é a Solange? Quem é a Simbra? Como que você entrou nesse mundo, né, das marcas? Conta para nós. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você hoje, nesse programa tão importante, né, que é o Fio de Conexão, que realmente tem feito a diferença na vida aí de milhares de empresários, não só do ramo têxtil, né, mas também de ramos ligados à área têxtil, onde você leva conhecimento e informações relevantes, né, para o crescimento e desenvolvimento, assim como esse tema importantíssimo e fundamental que você está trazendo hoje, que é a propriedade industrial. Como você acabou de dizer, as pessoas no dia a dia, elas esquecem, né? Esquecem a importância de uma marca, esquecem de registrar uma marca e às vezes só vão se despertar para isso quando o problema surge. Né? Sou Solange Martins, sou CEO da Simbra Marcas. Eu tenho uma expertise profissional de 28 anos nessa área, trabalhando exclusivamente com marcas e patentes. Eu sou simplesmente apaixonada por essa área, Tarcísio. Sou apaixonada por marcas, porque a marca, ela não é simplesmente o nome de uma empresa. A marca, ela é o sonho de alguém. Alguém pensou naquele nome, idealizou, tratou ali com todo cuidado, às vezes está trabalhando há anos para fazer crescer e muitas vezes é surpreendido por uma notificação dando 24 horas, 48 horas para deixar de usar. O mundo daquela pessoa desaba. Né? Porque como assim eu vou perder o meu sonho? Uma cliente me disse uma vez: Solange, essa marca é a minha vida. Tinha Nossa, é muito sério, né? 25 anos de mercado e ela foi notificada para deixar de usar, porque ela não tinha o registro, né? Então ela chorou, uma médica, e me disse: essa marca é a minha vida. Então, isso para mim é muito sério, isso para mim é muito importante. E eu me sinto assim muito grata a Deus pela oportunidade de estar contribuindo com o meu papel social através de algo que eu amo tanto, que é a marca. Né, que é ajudando as pessoas a protegerem o seu sonho e o seu maior patrimônio, né, que a maior referência de uma empresa realmente é a marca. A marca expressa, né, para o mundo, para a sociedade, para os clientes, o que aquela empresa representa. Então, realmente, a marca é muito importante, o seu trabalho, o trabalho da Simbra é muito importante. Solange, algo que eu acho interessante é que muitos empresários acreditam que só ter o CNPJ e o nome fantasia, né, às vezes por falta de conhecimento mesmo, já garante o direito sobre a marca. E nós sabemos que não é verdade, né? Então explica pra gente de uma forma simples por que registrar a marca é tão importante e como funciona esse processo, como o empresário deve fazer, quais as melhores práticas, que eu sei que o ideal é que ele
pense no registro da marca antes mesmo de definir o nome, né, que é o que a gente fala quando você está ali na prática do name, da concepção do nome, da marca. Primeiro pesquisar, será que já tem registro? Será que é viável essa marca? Até porque à medida que o mundo se desenvolve e cresce, cada dia eu imagino que milhares de marcas são registradas e cada vez é mais difícil se registrar um nome. Então explica para nós por que só o CNPJ, só o nome fantasia não garante, né, e por que é tão importante e como o empresário faz isso? Sim, Tarcísio, o primeiro passo, né, realmente, antes de começar um negócio, a forma correta é escolher um nome, fazer uma busca perante o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O registro de uma marca, ele é feito perante esse instituto, que ele é um órgão federal vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, que regulamenta essas questões de marcas a nível nacional. O registro da marca, ele não protege só no igual, ele protege também contra imitações, e ele é feito por classes, que são as áreas de serviço, as áreas de atuação. Então, um único registro não vai proteger para que ninguém tenha mais nada com aquele nome. A pessoa tem que registrar de acordo com a área que ela tem interesse. E o porquê registrar? Porque é bonito, porque é chique, colocar aquele Rzinho, também, né? Mas o ponto principal, para que você fique em conformidade com a lei. Existe uma lei, que é a Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.279/96, que regulamenta essas questões de marcas a nível nacional. Então, se você é empreendedor, empresário, se você tem uma empresa, uma loja, uma marca de produtos e você não tem essa marca registrada, você não está em conformidade com a lei. Se alguém te notificar, você pode ser obrigado a deixar de usar aquela marca, porque só é dono quem registra. Você compra um imóvel, primeira coisa, você vai no cartório de registro de imóvel, colocar aquele imóvel no seu nome. Compra um veículo, da mesma forma, vai no Detran e registra no seu nome. A marca é um patrimônio. Se você tem um CNPJ, você está em dias com a Receita Federal, com seu recolhimento de impostos, mas a marca é um patrimônio. Não quer dizer que pelo fato de ter um CNPJ, ele vai resguardar o uso daquela marca. Pode ser que a pessoa tenha um MEI, que a razão social é o próprio nome dela, e ela utilize, por exemplo, fio de conexão como marca, né? Pode Uhum. ser que a pessoa seja um profissional liberal, um profissional autônomo, e ela utilize fio de conexão como marca, e a sua razão social é fio de conexão limitada. Quem é dono da marca? Quem tiver o registro perante o INPI. Então, o CNPJ, ele por si só não resguarda o direito de registro de uma marca, nem cartório, nem outro tipo de registro, apenas o registro perante o INPI que vai dar essa proteção. Muito bom. E quais são os maiores riscos que um empresário, inclusive um empresário, né, da confecção, dono de uma marca têxtil, corre quando ele não registra a sua marca? E eu já quero pedir para que você traga aí talvez exemplos práticos. Você começou falando de uma médica, né, as Isso. implicações, o que que aconteceu. Traz alguns exemplos para nós do quanto isso é sério. Tarcísio, ninguém começa um negócio para fracassar ou para não crescer. Todo mundo começa no intuito de fazer sua empresa prosperar. Hoje, a primeira coisa que a pessoa faz, ela vai procurar redes sociais, né? Abrir uma conta no Instagram e em outras redes sociais para que as pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam o seu produto. Então, é muito comum a pessoa começou, vai para o Instagram, já vê ali 10, 15, 20 marcas com um nome próximo ou igual ao dela. Por quê? Às vezes ela está trabalhando com um nome que ela escolheu um nome comum, um termo genérico, ou um termo que já tem muitas pessoas no mercado. Então, por que registrar uma marca? Primeiro ponto, para que você fique em conformidade com a lei, né? Porque se algum dia alguém te notificar, olha, você tem 24 horas ou 48 horas para deixar de usar uma marca, você chega com um documento e fala: não, não tem, essa marca é minha. Está aqui o meu certificado de registro, concedido pelo órgão federal competente, que é o INPI. Então, o Estado, ele concedeu para mim o direito de usar essa marca. Então, o primeiro ponto é esse: você tem a propriedade, você tem a concessão para você explorar aquele termo ou aquela logomarca, aquela imagem ali comercialmente.
tá? O segundo ponto, se você quer franquear sua marca, você não consegue crescer, expandir se você não tiver essa marca registrada. Hoje, até as plataformas digitais, como o Mercado Livre, para que você se torne uma loja oficial do Mercado Livre, ela exige o certificado de registro da marca. Então, se você não tem, você não consegue, né, ir para frente, não consegue abrir franquias. Como que você vai alugar a sua marca, o seu modelo de negócio, se você não é dono, né? Segundo ponto, a diluição no mercado. Se você não tem essa marca registrada, tem lá 10, 20, 30 empresas, você não tem como chegar para elas e falar, olha, deixa de usar que essa marca é minha. As pessoas vão abrindo empresas colidentes com o mesmo nome e você tem que ficar quietinho, porque você também está irregular, você também não tem o registro. Se você tem o registro, apareceu 10, 20, 30 empresas, você notifica uma a uma. Deixa de usar, que essa marca é minha, você tem 24 horas, você tem 48 horas para deixar de usar a marca, porque uma marca registrada, ela não pode ser usada ou divulgada por terceiros de forma nenhuma. Então, tem mais vários e outros pontos importantes, né? A credibilidade, uma marca registrada, ela é vista no mercado com outros olhos, a pessoa já olha, tem aquele Rzinho circulado, a pessoa já olha, nossa, essa marca é registrada. Já tem medo, às vezes, de imitar, de copiar, e já gera, assim, aquele respeito maior. As pessoas já olham para aquela marca com mais respeito. Então, o registro de uma marca, ele é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento e para o sucesso de qualquer empresa, de qualquer profissional. Legal. Eu gostei muito do início da sua fala, que você falou que ninguém abre uma empresa, uma marca para fracassar. É E assim verdade. é com você, né, o dono de confecção. Você cria a sua marca, pensa na marca, pensa na sua indústria com o intuito de crescer, de avançar, de ficar grande. E aí, às vezes, você é surpreendido quando você já está em um tamanho relevante, como a Solange falou, com uma notificação na sua porta para você simplesmente mudar de nome. Um nome que você já colocou no site, no Instagram, em todo o seu material impresso, na fachada, que está ali estampado no peito da sua camisa ou do seu produto, que fez a sua marca ficar relevante, o seu consumidor querer consumir, e de repente pode ser que alguém perceba que você não tem o registro, ou outra empresa, mesmo sem saber, registra o mesmo nome, descobre que você está usando, chega, te notifica e fala, tira a marca agora. Quando isso acontece, Solange, você tem que tirar a marca na hora? E aí eu só vou complementar a pergunta, porque aí, usando o exemplo que você citou da médica, né, o chão sai debaixo dos pés do empresário. Literalmente, tudo que ele construiu foi por água abaixo, porque ele vai ter que construir tudo de novo, embora ele tenha a estrutura, mas o nome, a marca é algo muito importante para que o negócio aconteça, tracione, cresça. Então, me explica, primeiro, isso acontece? Quando acontece? O que que o empresário deve fazer se alguém se deparar com isso? Segundo, porque a gente não sabe onde esse episódio vai chegar, né? É. Conta alguns exemplos práticos de que isso aconteceu com qualquer tipo de empresa e as consequências, quais as ações que foram tomadas, o que que precisou ser feito. Tarcísio, nós no dia a dia, né, nós nos deparamos com muitas situações. Eu vou trazer aqui algumas informações, não vou citar marcas, né, mas inclusive o ramo têxtil, ele é um ramo que ele exige um cuidado muito grande. Gostaria de mais uma vez ressaltar aqui a importância dessa iniciativa sua e te parabenizar por trazer um assunto tão importante e que as pessoas geralmente não param para conversar. Numa roda de amigos, dificilmente sai o tema, a não sei que alguém esteja com um problema. Vamos falar sobre propriedade industrial? Vamos falar sobre o Muito registro da difícil, marca? muito Ninguém difícil. fala, as pessoas no dia a dia elas não param para pensar. E muitas vezes é um assunto que as pessoas não têm conhecimento técnico, né, sobre ele. E em virtude disso, infelizmente, tem muitos empresários sendo prejudicados, tem muitos empresários aí com prejuízos imensos. Nós estamos atendendo uma confecção agora, uma das maiores do Centro-Oeste, com mais de 350 Nossa, colaboradores, né? Que foi notificada para deixar de usar a marca. meu E Deus. aí? O mundo dessa pessoa desabou.
né? Fizemos várias reuniões tentando encontrar saídas, né? Porque a pessoa tem alguns registros próximos, com nomes próximos, mas o nome que está sendo utilizado atualmente não tem. Porque às vezes a pessoa começa com uma marca, vai fazendo mudanças, né? E não E a- preocupe em fazer as alterações no e os registro. registros de acordo com o que ela está utilizando. E às vezes aquela mudança vai conflitar com a marca de alguém, né? E Hum, então esse é um caso seríssimo, esse é um caso que ainda não tem um final, né? Que nós estamos aí, entramos com alguns processos no INPI para a gente tentar contornar essa situação, mas ainda está, mas o desgaste emocional, eu o imagino. desgaste econômico, né? Então é muito grande. Mas é um ponto de alerta, por maior que seja, você pensa, nossa, uma empresa dessa proporção, com várias lojas, né? Como que chega nessa situação? Às vezes o empresário está tão preocupado ali, e acontece com você também que está nos ouvindo, com outras coisas, com a gestão, com o marketing, com a venda, com a produção, e às vezes passa Passa, desapercebido. Mas justamente. por isso que eu decidi gravar esse episódio, como um alerta. Porque eu confesso que eu iniciei o processo de um registro de uma marca minha, não vou citar a marca aqui, mas deixei de acompanhar esse processo e passei muito perto de perder essa marca, uma marca valiosa, e que simplesmente ia causar um prejuízo, uma perca gigantesca dentro do meu negócio. Por isso que eu estou trazendo isso aqui. Justamente, Tarcísio. E tem um outro lado da moeda, porque o registro ele tem uma vigência, uma validade de 10 anos. Então, muitas vezes, o empresário ele faz esse registro, ele esquece. Minha marca está registrada, como se fosse ali eterno, como se a pessoa não tivesse que prorrogar, não tivesse leis ali a seguir. E eu estou com um caso, né? Inclusive, eu tenho uma reunião agora na próxima semana com uma pessoa que ela tem uma marca que foi muito, muito famosa, né? Algum tempo atrás, uma marca que quem tinha essa marca, né? Quem estivesse usando aquela marca ali, Uhum. né? Uma marca realmente muito conhecida e que agora, infelizmente, o registro foi extinto. E Porque ela não renovou? ela não renovou, Meu ela foi Deus. mal assessorada. Infelizmente, nós temos no mercado muitas pessoas, igual essa confecção, né, que nós estamos atendendo, que foi notificada, de pessoas que são mal assessoradas, que a pessoa às vezes faz um serviço, abandona, a pessoa pensa que está tudo bem, e quando na verdade o processo simplesmente foi abandonado, né? Ninguém seguiu acompanhando, e essa pessoa, ela perdeu, né? Hoje a gente está fazendo reuniões tentando encontrar uma saída, uma nova marca. Ela está com prejuízo enorme de material já personalizado com a Nossa, marca tá, ó o quanto é e não sério. pode mais Ó o colocar quanto é porque outra sério. empresa registrou a marca idêntica. Sabe o que é idêntica? Não mudou A pessoa nenhuma letra. percebeu que ela tinha perdido o registro e se aproveitou, né? Justamente. E tem um outro ponto também muito importante, que é a questão de procurar uma marca de maneira original. Porque muitos empresários, eles procuram, essa marca é boa, ou nossa, tem uma empresa em tal país ou em tal local que usa essa marca, já tem muito sucesso, vou colocar algo próximo, né? Então, tem um outro caso, né, de um outro cliente, que a marca dele, ela se aproxima muito de uma marca que não é brasileira, mas aí a pronúncia, a tradução, ela é idêntica. E aí não deu outra. Uma empresa muito famosa, ela veio em cima, notificou, E ele tinha um registro ou não tinha? ele conseguiu um registro no INPI, só que essa empresa conseguiu, ainda estava no prazo de nulidade, né? Que Ah, assim tá. que o registro é concedido, tem um período de nulidade. Então, esse registro, eles conseguiram a nulidade desse registro e hoje ele está com prejuízo financeiro também muito grande. Está fazendo um acordo, né, para mudar a marca, mas com um prejuízo financeiro tremendo, em virtude disso, em virtude de falta de assessoria, porque se desde o início, lá na base, alguém tivesse orientado, escolha uma marca de maneira individualizada, uma marca que tenha distintividade, uma marca que possa ser só sua, né? Uhum, Hoje as empresas, Tarcísio de Names, as agências, elas investem muito em neologismos, né? Procuram uhum. formar palavras, pega parte de um termo, parte de outro, coloca uma sílaba diferente para formar uma palavra nova,
para que realmente a pessoa consiga registrar uma marca que seja inédita, que ela consiga crescer com segurança e não esbarrar, às vezes, em uma outra marca que já tem sucesso ou que já tem registros. Ótimo. Não, você abriu vários parênteses aqui na minha mente e eu quero trazer cada ponto que me veio aqui, esclarecer para o empresário que está lá do outro lado, até no intuito de ser um passo a passo para você pensar na sua marca atual, numa futura marca e na segurança do seu negócio. Primeira coisa, você falou de uma marca que tinha o registro, mas que foi alterando a marca, e à medida que ele foi alterando essa marca, acabou que a maneira como a marca ficou é uma maneira que não está registrada e agora alguém, né, entrou contra ele tomando. Então, primeira coisa, quando nós criamos uma marca, qualquer alteração, seja de logotipo, que aí não é o nome em si, ou seja, de uma abreviação, por exemplo, eu tenho um nome e abrevio ele em poucas letras, variações, tudo isso é preciso se pedir uma nova alteração no INPI para se proteger? Essa é a primeira pauta. Isso. Sim, Tarcísio, cada mudança é uma nova marca para o Ótimo. INPI. O Bradesco virou BRA, o BRA não é Bradesco, o BRA é BRA, né? Uhum, Então, que vai colidir, às vezes, com outras marcas que já existam no mercado com o termo BRA. uhum, Então, fez qualquer mudança, o registro da marca ele pode ser feito de forma nominativa, que é só um nome, forma figurativa, que é só um símbolo, só um desenho, ou de forma mista, que é aquele registro que no mesmo processo você protege nome e logomarca. uhum, Por exemplo, aquela maçãzinha da Apple, né? uhum. Uma marca figurativa. Quanto que vale? Né? Falou. Trilhões. A marca mista. Aqui nós temos um exemplo, né? Aham. Fio de conexão com a logo, né? É um exemplo de marca mista. E a marca nominativa é aquela que você registra, você só vai digitar o nome sem colocar uma logomarca. O que você fugir do que está registrado não é uma inclusão, não é uma alteração, são novos processos. Você tem que entrar com novos processos no INPI para que esteja em conformidade, porque o Estado ele vai conceder para você aquele conjunto da marca mista ou aquele elemento nominativo ou aquela imagem figurativa, para que você explore comercialmente aquilo ali que está no seu certificado de registro. Fugiu daquilo, você não tem autorização para usar. Aí quer utilizar, tem o quê? Tem que registrar através de novos processos. O processo de registro de uma marca é um processo demorado, sim, mas é um processo simples, é um processo acessível, que qualquer empresário, qualquer empreendedor, qualquer profissional autônomo, profissional liberal, tem condições de proteger a marca. As pessoas não registram suas marcas hoje, no Brasil, não são por questões financeiras e nem por nenhum outro fator, né? Tem um único motivo: falta de informação. Né? Porque tem muitos Verdade. mitos. É caro, é complicado. Não é. Basta você procurar uma empresa séria, um profissional competente, ou se você tiver o conhecimento suficiente, né, para fazer e disciplina, porque é um processo que hoje demora em torno de 2 anos, mas é importante iniciar. Deu entrada no processo, está com o número oficial, aí é seguir, né, acompanhando, porque a partir daquele número oficial, você já pode, inclusive, usar o Rzinho, né, ao lado da sua marca, indicando que ela Então, foi depois que eu dou requerida. entrada no processo, né, às vezes o empresário ele quer acelerar o negócio dele, então ele começa o negócio e ainda nem registrou a marca. Mas, o caminho ideal, pelo que a gente falou, né, até falando um pouco de name, de construção de Uhum. nome, de branding, primeira coisa, se eu vou registrar uma nova marca, eu quero criar uma nova marca. Primeiro eu penso num nome único, exclusivo, né, principalmente na categoria que eu quero explorar, por exemplo, na confecção, né? E, ok, cheguei no nome, pesquiso no INPI com a ajuda de um bom profissional como você, ok, esse nome está disponível. Faço lá o nome, a logomarca, tudo que eu quero registrar, passo para você, você entra com o processo. A partir de quando eu tenho segurança de realmente ir lá e começar a usar. Lógico que eu já posso registrar um domínio, né, para eu garantir o domínio, posso registrar um nome no Instagram, no Facebook, hoje é TikTok, YouTube, tudo. Se eu quiser Justamente. usar plataformas digitais, ok, mas para eu realmente não ter o prejuízo igual uma confecção que vai lá e faz 100 mil etiquetas, faz um monte de coisa. Quando que eu tenho a segurança, em quanto tempo e quando para eu realmente começar a usar essa marca? Tarcísio, no começo da nossa conversa, né, você citou, né, algo muito assim importante, da importância da pessoa começar
da forma correta, né? Eu compartilho com essa visão, né? Inclusive, eu sempre cito que a gente deve enxergar a árvore dentro da semente. Então, se você não acredita no seu negócio, se você não acredita que vai dar certo, quem vai acreditar por Nem você? começa. O Nem meu co- conselho é nem começa, nem começa se você não acredita. Porque se Então, você não acredita, quem vai acreditar? é verdade. Então você tem que acreditar, porque o que a gente tem presenciado ao longo desses anos? As pessoas tentam, eu vou começar a ver se vai dar certo. Se der certo, eu registro. Se der certo, eu abro meu CNPJ. Se der certo, eu crio essa logo. Eu vou ficar mais um ano com essa logo aqui, ver o que acontece, que talvez eu faça um rebrand, talvez eu mude, né? Então tem que acreditar e já começar da forma correta. O primeiro passo, escolher um nome que possa ser seu. Não adianta, às vezes, eu pesquisei aqui, tem um com I, mas o meu é com Y, um com L, o meu com dois L's. Isso não adianta. O registro de uma marca, ele não protege só no igual, ele protege também contra imitações. Então, pensou num nome diferente, faz a busca para ver se já tem alguma colidência, dá entrada no processo perante o INPI, aí vai sair o documento que é o número oficial do processo. Com esse número, a lei já permite que você utilize o Rzinho, que você zele pela sua marca, que você notifique se descobrir que tem alguém imitando a marca, só que você não é dono da marca ainda. Esse processo ele vai demorar em torno de 2 anos, né, para sair uma decisão. Mais especificamente, hoje, 19 meses, se não tiver oposição. Se tiver uma oposição, 30 meses para sair uma decisão. Agora, o empresário, ele está começando um negócio, ele já escolheu um ponto comercial, já contratou as máquinas, já comprou o tecido, ele vai esperar 2 anos Não para vai, começar a não trabalhar? tem Não como. pode. Então, com o número oficial, você já vai trabalhar. Solange, mas eu tenho essa segurança que a marca é minha? Não. Só quando, Mas já é só, um quan- bom caminho andado, né? é o caminho que deve ser seguido, né? O que nós temos, esse caminho é o correto, porque ninguém espera, ninguém tem como ficar esse tempo todo esperando. E o processo não tem como agilizar, não tem como passar um processo na frente do outro, porque tem que respeitar a lei, tem que ser publicado, tem que abrir prazo para ver se alguém vai se opor. Ele vai seguir todo aquele trâmite ali para que garanta uma seriedade, para que garanta uma segurança jurídica para todas as partes envolvidas ali naquele processo. Aí, no final, o órgão vai julgar e ele dá um parecer aprovando ou negando aquele processo. Foi aprovado, vai entrar no período de concessão. No INPI não existem anuidades, tá? O registro ele vai ter a vigência de 10 anos, só que quando sai a concessão, tem um período de 6 meses para que, se alguém for lá e quiser pedir a nulidade desse registro, ainda cabe. Então, passou os 6 meses, o registro está consolidado. Eu digo que passou 6 meses, é esse momento da segurança, né? Que a pessoa pode falar, a marca é minha, porque não teve. Aí só se tiver alguma questão judicial. Mas perante o INPI, a marca está registrada. E aí, após esse período, é que realmente o empresário pode fazer talvez investimentos mais expressivos, né? Por exemplo, eu vejo que realmente as empresas estruturadas, as grandes marcas, eles primeiro registram a marca, espera sair para depois realmente fazer um investimento expressivo. Vamos pôr um carro, né? A montadora, 3, 4 anos antes de lançar um novo carro com um novo nome, ela já registrou aquele nome, ela se preparou porque são bilhões, né, que é investido ali, por exemplo, numa plataforma para montar um carro. Óbvio que numa confecção não é assim, eu sei que você precisa acelerar seu negócio, mas você pode sim pesquisar o nome, já dar a entrada, começar aos poucos, e a hora que sai em definitivo, aí você pode fazer talvez grandes investimentos aí. Agora, algo que é interessante, que você usou o exemplo de uma confecção que perdeu, né, de uma marca que ele perdeu, não é eterno, é 10 anos. Então tem que ter uma manutenção e um acompanhamento dessa marca, correto? Sim, Tarcísio, e é importante usar a marca em conformidade com o que foi registrado. Após 5 anos de vigência do registro, se a pessoa descobre que o outro mudou a marca e se ele tem interesse, ele pode entrar lá com um processo chamado caducidade, pedindo a caducidade daquele registro. Então, tem gente que tem a marca decretada a caducidade e ela nem fica sabendo porque ela deixou de usar. Às vezes interrompeu o uso, aí resolve usar, fala, não, eu tenho registro, começa a utilizar novamente e não se atenta para esse detalhe. Será que está válido? Será que meu registro está ativo? Muitas vezes quando não tem mais o registro e é notificado pela nova empresa
que registrou a marca. Pegando esse gancho aí da questão das confecções, aqui em Goiânia, nós temos um problema gravíssimo. Aqui é um polo de modas, né? Vem Uhum. pessoas, vem ônibus, né? Revendedores, sacoleiros, aí do Brasil todo, né? Para comprar produtos, né? E a questão das classes. O registro ele é feito por categorias. A classe de confecção, ela tem que registrar nas classes corretas, né? Então, não adianta registrar uma marca apenas numa classe, por exemplo, classe 25, para um produto, para etiqueta, e eu não faço a proteção da fachada, da loja, e aí aparece uma outra loja, aqui na região da 44, tem muitas lojas com esse problema, porque elas têm que Hum. coexistir com outra loja com um nome similar. Por quê? Uma tem o registro na 25, outra tem na Ou 35. seja, uma tem um registro para usar na roupa, a outra tem para usar na fachada. Justamente. E Hum. confecções, né, as empresas têxteis, né, as indústrias aí do ramo têxtil, elas têm que se preocupar ainda com a classe 40, que é a produção. Então, a parte de alfaiataria, de fazer peças sobre encomenda, um ateliê de costura, a parte da facção, a confecção em si, está na classe 40 o fazer. Então, não é simplesmente entrar com o processo por entrar, que muitas empresas fazem dessa forma. O intuito é só, às vezes, ali pegar o dinheiro da pessoa, não para se preocupar o que realmente a pessoa precisa, se tem essa possibilidade, entra com um único processo, aí a pessoa descobre outra loja, vai notificar. Aí a gente descobre que a pessoa tem um registro, por exemplo, para fachada, e fala, opa, não vamos notificar não, porque senão você que vai ter que tirar o nome da sua fachada, porque você só tem para o produto. Na classe Melhor 25, ficar quieto. melhor ficar quieto, né? E buscar alguma outra forma, que aí a pessoa, às vezes, ela pode continuar com a etiqueta, mas ela tem que escolher um outro nome para colocar na fachada dela, porque se ela for notificada, ela não pode mais divulgar a marca na fachada. Pode ter no produto? Pode, que às vezes ela vai revender para um hipermercado, para colocar a marca ali, para lojas de multimarcas, né? Não necessariamente ela tem que ter uma loja própria, com a marca própria dela. Então, por isso que é tão importante tomar esse cuidado de registrar da forma correta, de prorrogar o registro a cada 10 anos, de observar se o registro está em conformidade com o que foi registrado, para não, de repente, do dia para a noite, às vezes mesmo tendo o processo, descobrir que está com um problema enorme, ou porque está em classe errada, ou porque perdeu. Outra coisa é o planejamento, né, de longo prazo. Se o empresário, dono da marca, por exemplo, tem o intuito de no futuro ter acessórios, ter calçados, ter outros itens da marca, como você falou, franquear, ele já tem que registrar em várias categorias, né? Não é só registrar nenhuma, porque às vezes o empresário não sabe, realmente falta de conhecimento, acha que está resolvido e não está. Aí às vezes Justamente. alguém monta com o mesmo nome dele uma marca de calçados, ele é obrigado a aceitar, porque ele não registrou. Justamente, Tarcísio. Então, se você tem um projeto com a marca para produtos, você citou a questão do tempo, né? Quando uma marca às vezes cai na mídia, que se torna muito conhecida, de artistas famosos, né? Às vezes a gente vai pesquisar ali, a pessoa 3 anos antes já tinha entrado com o processo. Né? Sim. Tem uma marca de uma influencer muito conhecida, né? Que de repente, do dia para a noite, estourou a marca, ficou muito famosa. Nossa, mas olha, essa marca aqui é nova. É nova para o público, né? Porque ela já se blindou. Eu tenho uma cliente de São Paulo, uma confeitaria. 3 anos antes da confeitaria ser inaugurada, nós já tínhamos entrado com o pedido de registro da marca. Quando ela inaugurou, ela já estava com o registro dela em mãos. Então, essa é a forma correta de É o se ideal, né. fazer, é o ideal. Mas, para você que tem uma marca, para você que tem uma confecção, que está nos assistindo agora, qual que é o momento certo? É o agora. Se não fez até agora, é procurar se proteger da agora para frente, né? Não esperar. A marca não espera para comprar a compra de um veículo, a compra, como você citou, um veículo ali para a empresa, de um maquinário, reformar a loja, né, comprar um equipamento novo, isso tudo pode esperar. Agora o registro da marca, a marca ela não fica esperando. A Além marca. disso, a marca é um patrimônio, né, se você decide vender a sua empresa, a marca tem valor, se você não tiver o registro da marca, vai cair muito o valor do negócio, da empresa como um todo, para entrar um investidor, tudo isso vai impactar muito e às vezes o empresário ele não está atento a isso. Agora, vamos pensar de forma prática no empresário que está aí nos escutando, às vezes você nos escutou e falou: "Nossa, eu nunca
me atentei para isso. Minha empresa já tem 10 anos, eu tenho aqui um nome, não é uma marca, porque para ser marca deveria estar registrada, então você tem um nome, você já é conhecido por esse nome, mas você não se atentou para isso. Solange, quais os passos que esse empresário deveria fazer? Eu sei que, lógico, procurar uma assessoria especializada como a sua, depois eu vou deixar, né, aqui na descrição desse episódio, o site, os contatos, tudo mais, mas ele vai ter que fazer uma pesquisa, ver se aquele nome está disponível, se não está, e supomos que não esteja, que já tem alguém que registrou naquelas classes, né, pensando em todos os cenários, se tem ou não tem, como que esse empresário age? Como você Tarcísio, aconselharia ele? essa pergunta sua ela é muito interessante, porque eu já escutei assim várias vezes, né? Solange, dá um jeito, né? Quando chega nesse ponto que a gente fez a busca, porque o primeiro ponto a gente vai entender o que o cliente precisa, qual é a classe que ele precisa registrar, porque não existe um registro único que a pessoa está protegida, que não pode ter mais nada. Então, de acordo com aquele segmento dele, a gente vai tentar buscar alguma proteção. Porque para quem não tem proteção nenhuma, às vezes uma marca que é muito importante, ele tem que buscar algum direito sobre ela. Até porque se ele for notificado, ele tem que ter alguma coisa para comprovar a boa-fé, comprovar que ele já fez algo tentando registrar, ou que ele já tem algum registro ali em vigor, né? Então, o primeiro ponto a gente vai entender que tipo de registro, se é misto, se é nominativo. Às vezes a pessoa quer mudar a logo, quer fazer um rebrand, não tem sentido ela fazer mista, faz nominativa. Às vezes a pessoa acabou de investir na criação, no rebrand da marca, aí tem que fazer o quê? Tem que fazer mista, porque ela está gastando muito dinheiro naquela identidade visual ali da marca, aí tem que proteger esse conjunto. Tá? Então vamos entender que tipo de registro, qual a classe fazer, aí fazer a busca no sistema do INPI de acordo com esse cenário, com a classe que ele quer registrar, porque a busca ela vai ser direcionada para as atividades ali que ele atua ou que ele tem interesse em registrar. Como você colocou aqui de maneira muito sábia, a pessoa, se ela tem um projeto, ela já tem que proteger aquilo ali que ela já pensa em colocar a marca dela. Eu tenho uma confecção, eu penso em colocar ali uma linha de óculos, eu já tenho que proteger a classe 9 para a grife de óculos, né? E assim por diante. Então, entendemos esse cenário, fizemos a busca, detectamos o quê? Uma colidência direta. Tem alguém que já tem uma marca E idêntica para o suponha que ele mesmo já tem 10 segmento. anos aí de empresa. Ele já tem 10 anos de empresa, só que o outro já tem um registro que está. A primeira coisa que a gente avalia é o cenário do outro. Ele está usando a marca, ele está usando há quanto tempo, ele está usando em conformidade com o que foi registrado, porque às vezes cabe uma caducidade, às vezes a pessoa registrou, mas não usa mais a marca. Então a gente vai fazer um estudo do outro. Aí, na pior de todas as hipóteses, o outro está tudo certinho. Ele registrou, ele está usando, que a gente se depara com isso de forma assim, muito recorrente. As pessoas pensam, isso não acontece. Acontece muito. Aí o outro tá usando a marca tudo certinho, igualzinho. Aí o que ele tem que fazer? Mudar a marca. Aí não tem jeito, não adianta falar Solange dá um jeito. O que a gente faz? Muda. Não tem outro caminho, Tarcísio. Marca é patrimônio. Marca você é um bem seu ou da sua empresa. Então, se é um bem seu, não tem como alguém chegar, me dá esse bem que ele agora vai ser meu, porque eu já usava ele. É um patrimônio, É um literalmente. patrimônio. Se você usava e não registrou, você que tomou a decisão de trabalhar de maneira informal, de não se proteger. Você tem um veículo, você sai, tem um acidente com esse veículo, você não tem seguro, você não vai falar para a seguradora, vai me proteger porque eu queria contratar vocês, ou eu ia. Se você não tem um seguro, você que tomou a decisão de não contratar um seguro. Assim é a marca. Se você tem a marca e não tem o registro dela, você não tem como pedir, como exigir nenhum direito ali sobre a sua marca, porque ela, na verdade, não é sua. Então, é realmente mudar. Aí, o que eu aconselho? Mudar antes que tenha uma notificação. Porque ser notificado, a notificação é o primeiro passo para uma ação judicial. A pessoa manda a notificação já justamente para fazer uma prova, né, que a pessoa sabia da existência do outro. Porque se entra com ação judicial direta, aí chega lá no juiz, o outro alega desconhecimento. Nossa, senhor juiz, eu não sabia que essa pessoa era dona da marca, e aí fica por isso mesmo. Então, por isso que as empresas, elas mandam essa notificação extrajudicial, porque ela já é a primeira prova, né, que o outro foi avisado, ele foi notificado que o outro era o dono, que ele que tomou a decisão de ficar usando
usando a marca do outro, né? Então, antes que seja notificado, antes que seja tarde demais, começa um processo de mudança. Lembra da pizzaria Zé Colmeia, aqui em Goiânia, alguns anos Demais. atrás, virou o quê? Pizza Z, né? Por que que a Pizza Z mudou? Porque foi notificada, né? Teve que Hum. deixar de usar. E assim nós temos vários e vários outros casos, né? Famosos. A TIM, quando veio para o Brasil, a TIM de telefonia, ela teve que comprar a marca TIM, era uma empresa É o pequenininha, seu exemplo né? também da LG, que teve que comprar uma empresa aqui de Goiânia que chama LG. Conheço até a pessoa que vendeu. Pois é. Então, essas situações, elas ocorrem assim, elas estão no nosso cotidiano, né? Teve uma ação judicial envolvendo a dupla Sandy Júnior com, na época, o locutor Sandy Júnior, né? Porque eles vieram fazer um show aqui, viu lá, programa Sandy Júnior, né? Achou que estava imitando o nome da E o dupla, né? Sandy Júnior tinha registro aqui de Goiânia ou não? Ele, na época, foi uma confusão muito grande, porque Ah, ele teve que comprovar que era parte do nome civil dele, aham, né? sim, E envolveu, assim, algumas situações judiciais, e teve essa demanda judicial, mas foi uma situação muito desgastante, né, imagino. para as duas partes. Eu gosto sempre de colocar esses exemplos, porque a pessoa pensa, é meu nome civil, eu preciso registrar? Precisa. É parte do meu nome civil? Precisa, porque às vezes tem uma outra Se pessoa. tiver usando ele comercialmente, Se né? estiver usando aquele termo como marca, precisa registrar. Às vezes é um apelido, né? Então é Então o a Ana Hickman sobrenome. chama Ana Hickman, mas a marca Ana Hickman ela teve que Teve que registrar. registrar, Ana Ok. Hickman, porque senão apareceria uma outra, Uhum. Ana, qualquer coisa, poderia colocar Ana Hickman e registrar. E ela não poderia usar ela própria Como marca. como marca, né? Tá tendo agora uma disputa aí de duas cantoras, né? Uma é o próprio nome dela e tem uma palavra, né? De um alimento, né? Ali vinculada, e a outra, né? Que gravou com um artista muito famoso, né? Que tá aí na mídia, começou a fazer muito sucesso com a marca, e a outra não é tão conhecida, mas é parte do nome civil dela. Só que ela não registrou, Hum. entrou com um processo posterior. E essa que está fazendo sucesso entrou primeiro. Tá o quê? Uma briga judicial. Agora os dois processos estão tramitando no INPI, os dois estão tentando conseguir a marca, né? Mas se ela tivesse protegido, que já usa a marca há muito tempo, essa outra Não se agora preocupou, né? não se preocupou. Não foi orientada. Ela disse até que quis fazer, mas que não achou nenhuma empresa, que às vezes a pessoa tem dificuldade para encontrar uma empresa séria, né? Às vezes vai para a internet, muita coisa, muita anúncio, a pessoa sente insegurança, né? Porque na internet você vê um processo que demora 2 anos, tem lá anúncios, registramos sua marca em 24 horas, né? Ele dá Então, entrada, né? No e às vezes máximo. não dá nem entrada, né? Porque Aham. e assim, a pessoa às vezes acredita, né? Cai nessas situações. Então, por isso que é importante essas iniciativas como a sua, de trazer conteúdos como esse, como a propriedade industrial, para que as pessoas se conscientizem, porque a pessoa consciente, ela não vai cair num golpe, ela não vai ser enganada e ela vai se proteger antes que o problema chegue, tá? É, realmente Então, é muito respondendo sério. a sua pergunta, aí infelizmente é mudar, antes que fique pior. Porque se esperar ser notificado ou esperar uma ação judicial, aí às vezes os prejuízos financeiros são muito grandes. Então vou deixar um alerta aqui para você, empresário, dono de marca de confecção. Se você não tem o registro da sua marca, você está correndo um sério risco para o seu negócio. Então, passo a passo. Primeiro, pesquise se o nome que você usa está disponível, se é viável registrar. Busque uma empresa especializada como a Simbra. Caso o nome já esteja registrado, você vai precisar fazer um processo gradual, né, de pensar em um novo nome, desenhar uma nova marca, pesquisar no INPI, fazer o registro e fazer toda essa transição. E é melhor você fazer isso sem antes você ser notificado do que você receber uma notificação e ter que mudar seu negócio em 24 horas. Porque se você intencionalmente fizer isso, pode ser muito mais tranquilo essa passagem, porque você vai ter tempo para fazer com calma, de maneira estratégica. Quero deixar esse alerta aqui para você que você se atente para isso.
Não é mesmo, Justamente, Simone? Tarcísio. E outro ponto importante, a questão da, porque não é só o mudar, né? Quando a pessoa é notificada, essa notificação, ela vem geralmente com uma multa, com uma indenização, né? E se Hum, partir para esfera judicial, né? E se a pessoa custos perder, altíssimos, né? altíssimos, essas multas, elas são arbitradas de acordo com o faturamento do dono da marca. Então, já pensou você disputar aí uma marca com uma empresa tipo a Apple, tipo a Chanel, tipo o Google, né? Então, tem um caso de uma pessoa que pediu registro de uma marca, ela colocou um nome, guia, tal, 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 né? E colocou aquele símbolozinho localizador do Google, né? Hum, Parecido, né? Nem exatamente igual, parecido. Eles vieram em cima na hora, notificaram, né? Para deixar de usar. Ela não tinha nem lançado o guia ainda, mas já foi notificada e já recuou. Quem que vai brigar? Né, com uma empresa dessa correr o risco de uma ação judicial. Então, isso é muito sério e às vezes traz assim prejuízos muito, muito grandes que às vezes a empresa não consegue nem se reerguer diante de um problema como esse. Solange, para explicar para o empresário, né, e até desmistificar a questão do custo, vamos pensar uma confecção que quer registrar sua marca no segmento têxtil, roupa, talvez em 3 classes ali, a parte da vestimenta, loja, as principais classes. Qual seria o investimento médio? Quanto que esse empresário ele teria que custear? O registro, ele tem um valor muito, muito acessível. Hoje, Tarcísio, o funcionário, vamos colocar assim, que faz uma função mais simples, né, Uhum. em uma Salário empresa, mínimo. ele recebe um salário mínimo por mês, né? No final de um ano, o empresário pagou quanto? 13 salários mínimos para Uhum. aquele funcionário, tá? Por praticamente um salário mínimo, a diferença é muito pouca, ele consegue pedir o registro de uma marca. Não chega nem a 2 salários Menos mínimos. de R$ 2.000. Menos de 2 salários mínimos ele consegue pedir o registro de uma marca. É claro que é um processo, né? Ele vai pagar o pedido, vai pagar a taxa para o governo, mas eu gosto de fazer essa analogia com a questão do salário mínimo, principalmente que às vezes a empresa tem 350 funcionários. Cada funcionário, vamos supor que recebesse apenas um salário mínimo mensal no final de um ano, 13 vezes, né? Porque tem o 13º. 13 vezes um salário mínimo, vezes 350. Qual o investimento só na folha, só no pagamento? E aí, se ele é notificado, se tem que deixar de usar a marca, vai mudar a marca. Às vezes tem que mudar tudo, às vezes o cliente vai cair as vendas, porque o cliente não vai localizar, ou vai ter assim, as pessoas não vão começar a dar aquela mesma credibilidade. Será que é a mesma marca? Será que é a mesma empresa? Será o que aconteceu? Às vezes se afastam ali da empresa, né? O público, o alvo, e a pessoa vai o quê? Ter o quê? Que demitir funcionários, às vezes ter que fechar lojas, né? Então, o prejuízo, às vezes, ele vai no todo, né? E se a pessoa, às vezes, registrou por algo que é praticamente 1% disso aí, que seria vezes 13, ele já conseguiria proteger sua marca. Então, para você ver, eu gosto de comparar o salário mínimo para a pessoa ver que é muito, muito, muito simples registrar a marca e É, muito acessível. é muito barato em vista do risco que se corre e também do ganho que você pode ter no futuro, né? Vendendo, licenciando essa marca e a segurança para o negócio como um todo. Então não compensa você conduzir um negócio que você investiu tempo, né? Como a gente falou aqui, que você não começa um negócio para fracassar. É muito barato e é essencial que você registre a sua marca. Solange, eu fiquei, né, impressionado o quanto esse tema, que ao mesmo tempo até parece que é simples, mas não é simples, e o quanto ele é profundo, porque no final das contas, registrar a marca é proteger a história, é proteger o futuro e é proteger o esforço de você, empresário, que às vezes você está fazendo um grande esforço, construindo uma história e corre o risco de não ter futuro De não com a ter futuro. história dessa marca se você não registra. Então, é muito sério e eu te parabenizo pelo seu trabalho de fazer isso pelos empresários, né, de ter uma empresa que resolve esse problema, que eu gosto de dizer que uma empresa ela existe para trazer solução, resolver problema, atender necessidades, os desejos ali da comunidade. E quero aproveitar aqui para fazer o meu jabá, né? Nós também, dentro da mentoria Teixo Club, é,
construímos esse projeto para ajudar empresários como você, donos de marca, de confecção, a levar o seu negócio para o próximo nível. Dentro da mentoria, nós trabalhamos 7 pilares, onde a gente trabalha todos os aspectos de uma confecção, desde o empresário ao setor da produção, pessoas, processos, construção de produto, marketing, vendas, financeiro. Então, se você quer levar o seu negócio, a sua confecção para o próximo nível, vai ter aqui na descrição desse episódio o link do meu time comercial, o link de uma aplicação. Fale conosco, você vai poder fazer uma sessão estratégica gratuita, onde nós vamos analisar o seu negócio, te ajudar a fazer um diagnóstico, olhar o momento atual do seu negócio, construir um plano de futuro. E se você decidir caminhar conosco dentro da mentoria, ter a nossa ajuda, vai ser um prazer nós apertarmos a mão, fazermos negócio e ter os meus olhos como empresário que está há 30 anos aí no segmento da confecção sobre o seu negócio. Solange, foi uma satisfação ter você aqui, como eu disse, esse foi um tema muito rico, eu tenho certeza que vai esclarecer muito, talvez vai evitar com que muitos empresários, né, percam o sono, percam o chão, como nós falamos, vai evitar grandes prejuízos, quem colocar em prática, né, o que nós falamos aqui, e esse também é o propósito do Fio de Conexão, conectar todas as pontas do segmento têxtil para ajudar uma confecção, um empresário da confecção em todas as áreas. Então, quero te agradecer, e se você tiver alguma mensagem final aí para os empresários, às vezes quer deixar um cupom de desconto, fica à vontade. Tarcísio, gostaria primeiramente de te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, que é o registro de uma marca, por podermos contribuir, né, com o sucesso dos empresários, dos empreendedores, porque realmente não tem como crescer se não proteger a marca, né? E gostaria de te parabenizar por esse trabalho fantástico que você está fazendo no Fio de Conexão, pelo trabalho fantástico que você faz com a mentoria Têxtil Club, e que realmente é o que eu vejo, né? 28 anos completou agora, né? 28 anos de mercado, trabalhando com empresas, com empresários, com muitas confecções, com muitas empresas do ramo têxtil, e realmente é uma área que precisa, né, deste trabalho que você está desenvolvendo. É uma área que ela tem uma carência muito grande de informação, porque, por exemplo, a propriedade industrial, às vezes a pessoa vai para o contador, o dono da confecção, ele às vezes não tem propriedade para falar com o assunto, ele vai, vou ver, vou indicar alguém, às vezes não tem um parceiro, não tem uma pessoa conhecida para indicar, vai para o advogado, às vezes o advogado não tem essa expertise também, ou ele precisa de um profissional de marketing, às vezes ele fica perdido, vai para a internet, a pessoa pega o dinheiro dele, some ou faz, não dá um resultado. Então, você pegou os pontos principais na sua mentoria para realmente levar, fazer com que aquele profissional, aquele empresário cresça de uma forma orgânica, de uma forma saudável, né? E que ele realmente consiga ir escalando, né, rumo ao sucesso, seguindo aí os pilares, né? E parabéns, realmente um trabalho fantástico, e eu acho que é só o começo de uma longa jornada, porque isso é um dom, isso eu creio que é um propósito de Deus na Amém. sua vida e na vida de todos esses empresários que terão a oportunidade de estarem participando com você da sua mentoria. E eu não vou embora sem deixar um presente, Ah, né? que bom. Todas as pessoas que forem os seus mentorados ou seus futuros mentorados, né, eles poderão mandar para você, né, a Aham, palavra no seu Instagram, a palavra marca, ou a palavra aham, marcas, ou legal. mandar no nosso Instagram da Simbra a palavra Têxtil Club, tá? Que nós faremos essa consultoria prévia gratuita, né? Analisando, porque às vezes a pessoa tem dúvidas. Será que está registrada a minha marca? Será que o meu registro está válido? Será que está certo, né? Então a gente vai fazer essa consultoria prévia gratuita, sem gerar uma obrigatoriedade de vínculo, de registro, tá? Porque às vezes a pessoa fica com medo. Ah, mas eu vou fazer, será que eu vou ser obrigada a entrar, tal? Nós vamos fazer essa consultoria, aí é com o cliente. Se ele quiser dar sequência, ok. Se não, até porque pode ser que ele nem possa dar sequência. Ou pode ser que esteja tudo bem, que não necessite fazer nada, tá? E terá também um cupom de desconto especial, tá? Ótimo. Mas tem que mandar no Instagram, né? Depois que assistir, né, o Vou episódio, fazer os posts. a palavra marcas no do Tarcísio,
ou a palavra Têxtil Club no nosso, para que a gente identifique que a pessoa chegou através aqui do podcast. E mais uma vez, Tarcísio, muito obrigada aí pela oportunidade, realmente foi incrível, né? E sou muito grata a Deus e a você por poder compartilhar um pouquinho, né, desse dom, né, dessas informações, né, que Deus me deu para que eu pudesse estar contribuindo com as pessoas, né? Que realmente é uma vida. 28 anos é uma vida e é o que eu escolhi. Não estou aqui porque não tem opção, estou aqui porque realmente é algo que eu amo. Então, muito obrigada a você e a todos que estiveram aí nos acompanhando. Obrigado, Solange. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz. E esse foi mais um episódio do Fio de Conexão, o podcast que conecta todas as pontas do segmento têxtil. Deixa aqui o seu like, a sua curtida, encaminha esse episódio para outros empresários, não só da confecção, mas aqui tem conteúdo para qualquer área de negócio, para que nós continuemos semeando essa mensagem e ajudando que o segmento têxtil possa avançar e possa crescer. Grande abraço, até mais.